Graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um discipulado. Hoje vamos tratar da terceira ministração e o assunto é o pecado. O texto que nós vamos ler, ele está em Romanos, no capítulo 6, e os versos de 1 a 14, eu vou proceder à leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é importante o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bem. Hoje, nesta terceira ministração, nós vamos tratar do maior mal que pode acometer o ser humano, a coisa mais prejudicial que o ser humano pode praticar contra si próprio é o pecado. Então, é fato que quando nós nos batizamos, estamos ali realizando um ato profético, aonde nós, quando somos imergidos na água, representa a nossa morte para este mundo, ou seja, justamente para o pecado. E esta morte, ela é adicionada à morte de Cristo. Ou seja, nós morremos com Cristo e quando nós somos levantados do batistério, nós estamos ali simbolizando, né, a ressurreição de Jesus. Então, nós também, da mesma forma como simbolizou-se a morte, também agora simbolizando a ressurreição, somos adicionados à ressurreição de Jesus, ou seja, ressuscitamos com Jesus para uma vida com Deus. O apóstolo, quando ele escreve, né, cheio do Espírito Santo naturalmente, ele fala, vamos pecar para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que a gente precisa compreender, e você que está ouvindo esta ministração, é que quando pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, o pecado é perdoado. Porque o sangue de Jesus vertido na cruz, ele sempre vai purificar os nossos pecados. Mas a questão é que
você ofendeu a Deus, ofendeu a santidade de Deus. Você desonrou a Deus. E isto, vamos dizer assim, o perdão, ele te volta a que você tenha comunhão com Deus. Pecado faz separação de Deus e do homem. E quando você é purificado pelo sangue de Jesus, novamente há comunhão com Deus. A ira é retirada, né? Só que a conta do pecado, ela vai ser paga. Você vai pagar pelo pecado. Isto é fato. Podem dizer o que quiser para você, mas a palavra é muito clara. O pecado, ele gera a morte. Então, por que ele não gera mais a morte? Porque nós nos beneficiamos do sacrifício de Jesus. E desta forma, alcançamos, né, o poder de que o pecado não tenha mais condição de nos enviar para o inferno. Mas todos quantos pecam, eles sofrem as consequências do pecado. Tem um texto que eu gosto de mencionar, porque é muito elucidativo, que está em Mateus. Eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 18, verso 23 em diante. Não vou ler todos os versos, mas vou ler aqueles que eu quero destacar, que nos interessam para esta ministração. Ele diz assim: então, Jesus explicando como funciona o reino de Deus, ou seja, Jesus está trazendo a nós a clareza sobre como Deus reina sobre as nossas vidas. Como é que o reino de Deus trabalha com a nossa vida? Então, no verso 23 diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Alguém que quer fazer contas com alguém, ele faz contas com quem está vivo. Ou seja, vai haver um acerto de contas. Então, quem pecou transformou-se o seu pecado em dívida para com Deus. É uma dívida. Então ele diz aqui no verso 24, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, uma dívida impagável. Tal quanto a história de que ele chegou perante o Senhor, implorou e etc. E o Senhor perdoou aquela dívida gigantesca. Muito bem. Ele chegou para uma outra pessoa que também era crente, eu estou já deixando transparente o que é, um outro irmão, e esse irmão devia para ele o equivalente a 3 meses de trabalho. E ele não perdoou o irmão. O irmão implorou da mesma forma que ele tinha implorado para o Senhor e foi perdoado. Mas o irmão que pediu agora, né, para ele, para que o perdoasse, ele não perdoou. E pôs ele na prisão. Ou seja, quando há um pecado, uma dívida de pecado, e a pessoa não perdoa, quem cometeu o pecado é preso, a vida não prospera. Mas o outro também será preso. E isso está explicado aqui no verso 34, 35, diz: e indignado o seu senhor os entregou aos atormentadores até que pagasse tudo quanto devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Está se tratando em tempo de vida, não é no julgamento final. É agora, neste tempo que estamos vivendo, seremos visitados pelo Senhor. E dependendo das nossas atitudes, então podemos cair nesta situação. Eu não perdoei. Então, se eu não perdoei,
eu vou ser trancafiado, ou seja, minha vida vai se tornar um tormento, porque está aqui dizendo que ele, o próprio Deus, entregou aos atormentadores, são os demônios. Então, eles vão atormentar até que a dívida seja paga. Então, voltando para Romanos, ele explica toda a situação e mostra que se faz necessário viver uma vida santa. É necessário isso. Então, a pessoa peca, pede perdão, tudo bem. Tudo bem. O pecado é perdoado. Volta a ter comunhão com Deus. Mas a conta do pecado vai ser paga. Nós temos uma situação que explica muito bem isso, que é Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. E veio uma tormenta na vida dele, na sua família. Foi algo muito terrível. O pecado foi perdoado? Foi. Mas a conta veio. Então não tem como. Você vê tanto na história de Davi e outros que tem na palavra de Deus, explicando, mostrando para nós com clareza de que nós vamos ser responsabilizados pelo nosso pecado. Comunhão volta a ser com Deus, mas o castigo virá. Então, queridos, é o que ele está dizendo aqui. Vai permanecer o pecado? De jeito nenhum. Você vai permitir que o pecado reine sobre a tua vida? O que significa isso? Que você não tem a condição de governar a sua própria vida. Você está no domínio, debaixo do domínio de Satanás, porque você está preso. Reinar, ou Deus reina ou o diabo reina. Então, se o pecado reina, quem está reinando é o diabo. No verso 16, que não está no nosso texto, mas eu vou ler para vocês. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, pecado para a morte. O pecado tem o poder de matar. A morte estava sobre a nossa vida. Jesus deu a dele para que a nossa fosse vivificada. Agora, se nós não deixarmos o pecado, com o tempo, o Espírito Santo que entrou será extinguido e aí perde a salvação que tinha ganho. Muito sério, muito sério. Outro texto também diz que o pecado, ele violenta a nossa alma. Está em Provérbios. E isto significa que a nossa vida, a alma é vida, a nossa vida será violentada. Então, às vezes a pessoa vive, né? Eu sou crente, eu entrego dízimo, não sei o quê, mas vive em pecado. As coisas não andam, não prospera. Por quê? Porque se apresentou ao pecado para lhe servir. E servir ao pecado era a velha vida. E aqui ele fala de uma nova vida. Quando nós ressuscitamos, diz ele, que nós ressuscitamos para viver uma vida para Deus. Para nós entregarmos a ele todo o nosso ser como instrumento de justiça, ou seja, para praticar as boas obras, para praticar o evangelho. É isto. Então, a vida precisa mudar. Não dá para viver a mesma vida, o velho homem que passou. Isso era antes de receber Jesus. Agora você tem Jesus, tem o Espírito Santo, é outra vida, tudo é novo. Eis que tudo se fez novo. Por quê? Você morreu para o mundo, agora
os teus olhos, o teu entendimento, as tuas forças, os membros que são mãos, pés, olhos, o seu ser, tudo tem um propósito de servir a Deus, servindo aos irmãos, trazendo um bom testemunho. Ok? Eu acho que você entendeu o que foi ministrado, mas eu vou fazer uma oração para que você sinta a responsabilidade e sinta o quanto é prejudicial o pecado. O câncer é uma das doenças mais terríveis que existe, mas eu vou te dizer que o pecado é pior do que o câncer. A vida nova é vida de santidade. Eu vou orar. Amado Pai Celestial, eu te louvo, te adoro, te bendigo pela tua palavra, que nos instrui acerca de todas as coisas, que traz luz ao nosso entendimento, porque quando estávamos mortos, como diz a palavra, como o Senhor mesmo diz, em delitos e pecados, andávamos segundo o diabo, então andávamos praticando aquilo que era mal e corríamos para fazer isso, mas agora somos instrumentos de justiça, ou seja, de obras retas. Então nós pedimos a Ti, Pai Celestial, que todos quantos, ó Senhor Deus, ouvirem este áudio, ouvirem e assistirem este vídeo, sejam, ó Senhor Deus, tocados pelo Teu Santo Espírito e temam e vivam uma vida santa para o próprio bem deles e assim honrar ao Senhor. Em nome de Jesus, peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, os ajude a viver essa vida santa. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo.